A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Você sabe o significado daquela expressão que Jesus usa e que João relata no livro de João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus está na cruz do Calvário e ele brada, dizendo tetelestai. Você sabe o significado desta palavra tetelestai, a origem dela? Pois bem, eu vou te explicar em apenas um minuto. Tetelestai, ela é uma palavra de origem grega, ela era usada no seguinte sentido: quando uma pessoa acabava de executar uma tarefa, ele falava tetelestai, está pronta esta tarefa. Ou quando um credor devia uma dívida, ele pagava aquela dívida, ele falava tetelestai, que significava dívida paga. Quando alguém fazia um negócio e saldava uma dívida, eles usavam esse termo tetelestai para dizer dívida paga, está pago, não devo mais nada. É neste contexto que quando Jesus está na cruz do Calvário, ele fala tetelestai. E esta dívida que Jesus paga é uma dívida que a humanidade herdou da natureza de Adão, lá no livro de Gênesis, no início da humanidade. Então todos nós estávamos em débito perante a Deus, mas nenhum homem conseguia saldar esta dívida, até porque esta dívida não era paga para o homem, esta dívida tinha que ser paga para Deus. É por isso que você vai ver que no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo vai descrever que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus. Também no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai também escrever: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então foi por intermédio do sacrifício de Cristo que ele pagou a nossa dívida. Porém, esta dívida nos deu o direito de ter acesso ao reino celestial, ter acesso diante de Deus, ter um lugar no céu, ter direito da salvação. É nesse contexto que fala tetelestai. É por isso que em João 3,16, João vai escrever dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi esse Filho que Deus enviou, que na cruz do Calvário se entregou e pagou a dívida, saldou a dívida para que nós tivéssemos direito da salvação. Queridos, é muito interessante isso, porque você vai ver que o Velho Testamento é uma natureza que Adão deixa, e esse Velho Testamento, a nossa herança era a morte. No Novo Testamento, Jesus paga essa dívida, quando ele diz tetelestai, e quando esta dívida fica paga, um Novo Testamento é escrito. Um testamento só é válido após a pessoa que escreve o testamento morrer. Então, quando ela morre, esse testamento passa a ser válido para aqueles que têm direito de usufruir do testamento. E quando Jesus está na cruz do Calvário, ele fala tetelestai, dívida paga, um novo testamento é deixado para nós. A dívida do pecado, da morte, da separação de Deus foi paga. Quando Jesus paga esta dívida no Novo Testamento, e que Jesus nos deixa, que nós temos agora direito da salvação por intermédio do seu sacrifício. Deus abençoe a todos, e peço a você que compartilhe os meus vídeos, ajude-nos e também alcançamos mais pessoas. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.